Olá a todos, professor Caio falando novamente. O tema que eu trouxe para vocês agora, até pela proximidade que vem acontecendo das eleições dos Estados Unidos, é justamente a gente tentar entender como que acontece a estrutura, democrática dos Estados Unidos, e para muitos é considerado uma pseudo-democracia, porque tem algumas características que fogem muito à realidade de países democráticos, como por exemplo o Brasil e alguns países da Europa. Então a gente vai tentar entender como que esse modelo ele se desenha, como que acontece de fato, a eleição dentro dos Estados Unidos. Tá? Eu começo com essa pergunta de ser um modelo democrático porque, inicialmente, nos Estados Unidos existem apenas dois partidos, não existe o pluripartidarismo, existe só dois. E esses dois partidos, eles têm diferenças internas e diferenças entre eles, porém, eles têm um modelo estrutural comum. Esse modelo econômico estrutural comum permite a alguns críticos afirmar que a democracia dos Estados Unidos nada mais é do que uma alternância de poder de dois grupos que têm algumas pequenas diferenças, só que defendem um modelo único. Então, na prática, essas sucessões eleitorais, representam uma manutenção no poder de um grupo que é um grupo de elite, um grupo considerado de classes mais altas e que impede, por exemplo, a eleição de representantes de comunidades mais tradicionais, mais pobres, de grupos trabalhadores, de grupos migrantes, porque não fazem parte dessa estrutura desses dois grandes partidos. Então, por mais que existam diferenças internas, esses dois partidos eles possuem uma mesma estrutura, eles têm uma estrutura comum e eles se alternam no poder. É por isso que para muitos essa democracia ela é meio fajuta, porque não existe de fato um grupo que seja uma oposição a este modelo que os dois partidos defendem. Então a gente está falando de um país em que existem só dois partidos que têm diferenças, mas defendem um modelo estrutural comum. Então não existe uma oposição a isso. É por isso que existem alguns críticos ao que de fato isso seria uma democracia ou não. Que estrutura é essa? Ambos os partidos, eles defendem interferências externas, guerras, conflitos. A história dos Estados Unidos é uma história de conflito. Existe uma concentração de riqueza e de poder dentro desses grupos partidários, porque predominantemente eles são brancos de classe média alta, geralmente homens, e que recebem ou são membros de grandes corporações multinacionais. Então, na realidade, independentemente do partido democrata ou republicano, os dois são formados a partir desta mesma estrutura, que para muitos críticos, na verdade, serve para a perpetuação da manutenção de uma elite que tem essas características que eu citei aí para vocês, no poder dos Estados Unidos, impedindo, por exemplo, que um grupo partidário que fuja a essa estrutura que os dois partidos têm acabe conseguindo o poder. Então, esse modelo democrático ele é muito discutido por isso. Por mais que existam diferenças, essas diferenças elas são bem minimizadas quando a gente pega essa estrutura comum, essa estrutura desse modelo econômico que os dois partidos têm. Tá? Então, essa pergunta de modelo democrático vem nesse sentido. De maneira geral, quando acontece a eleição, num primeiro momento vamos pensar nos chamados deputados. Ele é essa escolha é um pouco diferente da do Brasil. Lá, os deputados são escolhidos por distritos. Os distritos são partes dos estados. E lá, o voto é majoritário e não proporcional. Ou seja, quem tem a maioria dos votos vence. No caso dos deputados no Brasil, esse voto ele é proporcional, ou seja, existem legendas partidárias que conseguem colocar representantes, eleger deputados, mesmo não sendo eles os mais votados, porque eles têm uma proporção de votos que é o voto na legenda partidária. Eu coloquei um exemplo aqui. Vamos imaginar que exista dois candidatos. Um tenha 51% dos votos e o outro tenha 49% dos votos. Nesse caso, o que teve 49% dos votos não vence, é apenas o partido que teve esses 51% dos votos que ganha as cadeiras no Congresso. E essa minoria, e eu coloquei a minoria entre aspas, porque a minoria nesse caso é quase metade, é praticamente desconsiderada.
Então isso também é um argumento para se discutir esta ideia de que de fato isso é uma democracia ou não. A gente está falando da escolha de presidente, está falando da escolha de deputados. Então, se um partido ele tem mais votos, mesmo que seja mínimo, todas as cadeiras do Congresso vão para esse único partido. O outro partido, mesmo que tenha tido quase metade dos votos, não ganha nenhuma cadeira. Então isso é uma crítica ao que de fato seria democrático ou não. 49% é minoria, mas as minorias têm que ser representadas? Tem. E nesse caso, a minoria é quase que metade. E talvez o cenário mais curioso deste modelo é que para eleições presidenciais o voto não é direto. Então não existe um voto de mesmo peso. O voto individual, ele não necessariamente elege o presidente, tá? Seria, na verdade, uma disputa pelo que eles chamam de delegados. Esses delegados, eles são escolhidos por estado. E cada estado tem um número X de delegados. Isso varia de acordo com o tamanho da população do estado. Então, quanto maior a população, maior o número de delegados desse estado. Então, tem estados que têm número de mais de 50 delegados e tem estados que têm 3 delegados. Ou seja, vencer em estados-chave, em estados que têm mais delegados, é mais importante do que ter, eventualmente, o voto total da população. Isso faz com que, para ser eleito, o presidente tenha que ter pelo menos 270 votos de delegados, podendo, em casos excepcionais, mas já aconteceu 2 vezes, inclusive recente nos Estados Unidos, o vencedor da eleição, né, o eleito presidencial, não ter sido o que recebeu o maior número de votos, ou seja, ele recebeu o voto da minoria da população, mas por ter vencido em alguns estados-chave, ele consegue ser eleito. Isso aconteceu com George Bush, o mesmo lá do 11 de setembro, do Osama Bin Laden, etc. Quando ele venceu o Al Gore, ele teve um percentual menor, ele teve a menor parte dos votos. E o próprio Donald Trump, na última eleição que venceu Hillary Clinton, ele também obteve menos votos totais. Então, se pegar o percentual total, Hillary Clinton teve 49,7% dos votos válidos, se não me falha a memória. E o Donald Trump 49,2% dos votos válidos. Então ele teve, no total, menos votos. Então a Hillary Clinton foi mais votada nos Estados Unidos, mas ela não foi eleita presidente, porque Donald Trump venceu em estados considerados chaves. Como são esses estados chamados estados chaves? Aqui mostra os estados, né, dos Estados Unidos, inclusive ali no canto inferior esquerdo, o Alasca e o Havaí, que são territórios não contínuos, mas são estados, então também tem direito a votos. E nessa tabela mostra o número de delegados ou de votos que cada estado tem. Isso mostra que vencer em alguns estados é mais importante do que vencer em um conjunto de outros estados. Então, se pegarmos esses em destaque que vocês estão vendo aí, são estados que têm o maior número de delegados. Então, por exemplo, se um determinado candidato vencer no Alabama, no Alasca, no Arizona, no Arkansas, no Colorado, no Connecticut, todos esses, e perder na Califórnia, ele perdeu o número maior de votos, porque só a Califórnia tem 55 delegados. Tá? Então, vencer nos estados-chaves é importante por causa disso. Quando a gente vê nas eleições dos Estados Unidos a importância com os latinos, que muitos presidentes tentam o voto dos latinos, não é porque os latinos formam a maioria da população dos Estados Unidos, é porque os latinos eles estão concentrados em estados do sul dos Estados Unidos, especialmente na Flórida, no Alabama, no Texas, no Arizona e na Califórnia. E se a gente for olhar aí, Flórida, Texas, Califórnia são estados que têm muitos delegados. Então vencer nesses estados é estratégico. Então, o cenário da eleição dos Estados Unidos é um pouco mais complexo devido a esses aspectos que eu citei para vocês. Na aula ao vivo, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, em especial a eleição atual, como está acontecendo a corrida para a Casa Branca entre Donald Trump e o Joe Biden. Então, nos vemos na aula ao vivo. Até mais.